Alô, galera, começando mais um de letra que é bom lembrar, sempre às sextas nas plataformas de áudio, sempre aos sábados no nosso canal no YouTube, que cada vez tem mais gente chegando, cada vez tem mais gente seguindo, da mesma forma que já tradicional nas plataformas de áudio, no Google, na Apple, na Amazon, no Spotify, no Deezer, você pode ouvir o de letra. E é claro, se você está ouvindo, você já sabe absolutamente disso, mas vai que você está vendo pela primeira vez. Ricardo Brejinski, Carlos Borio, eu falei no final do programa passado sobre que a gente fez uma tier list que teve polêmica, né? Eu Ó, até posso registrar aqui os comentários da tier list para servir aqui de embasamento para esse. Só para o torcedor entender a sensação. E assim, as pessoas participam, né, Bora? Vamos registrar a presença deles, né? Deixa eu ver claro, tem que aqui. Ó, registrar. aqui a tier list, tá aqui com todos nós, bababá, estão aqui os comentários, ó. É, o Cristiano falou que a gente falou aposta e ele entendeu, em vez de aposta, ele entendeu uma letra B no lugar do P. Então, não era exatamente isso, né? É, Que é, bosta, hein? o, é, o Newton Ricardo falou assim: Léo Godoy, melhor lateral da América em 2023. Vamos ser mais coerentes, o cara joga muita bola. Newton, concordamos todos que ele joga muita bola. Melhor lateral não foi porque ele não está na lista do El País, que é a única que vale. Mas mesmo assim, Newton, a gente acha que ele joga muita bola, mas ele ainda não jogou, né, Ricardo? Pois é. Exato. Como é que nós vamos avaliar pelo que ele fez no Atlético se ele não jogou pelo Atlético ainda? Aí, se for pegar É, só os números do ano passado, muita gente tem que refazer a lista ali. E a mensagem do Erickson diz aqui, ó, bem legal o quadro. Obrigado, Erickson. Viu, a gente entrou com 2 anos de atraso, mas entrou nessa brincadeira. É, só uma observação. Vocês falaram que o Léo Godoy não ficou na prateleira, joga muito porque ele ainda não estreou, jogou e colocaram na boa contratação. E o Mastriani também não estreou. 2 pesos, 2 medidas. Ele até deu risada aqui, mas aí o Bório tem uma explicação que é muito clara do Mastriani, né? o Mastriani a gente viu jogar, né? O ano passado pelo América, esse ano já, antes de vir para o Atlético, o cara fez 5 gols num jogo. Não tinha como não colocar ele como joga muito, né? Não, eu até brinquei na transmissão da banda B. Ele tem 7 gols em 3 jogos e meio até agora na temporada, né? Então, assim, Média de dois é, gols por jogo. a ideia era o pensamento foi justamente esse, Erickson. Apesar da gente saber de tudo que o Léo Godoy fez e pode fazer pelo Atlético, o Mastriani a gente tinha uma visão muito nítida dele aqui, né? Bem diferente do Léo Godoy, que a gente, vamos ser sinceros, né? Não me venha comentarista, tá cheio de comentarista, não, porque eu vi, porque os negócios. O negócio do SofaScore lá que a gente falou, Bala, mas assim, ninguém viu a temporada inteira do Léo Godoy. Não. Só se o cara conseguiu achar no YouTube todos os jogos do Léo Godoy depois que o Atlético contratou, né? É. Não, quem quer falar o contrário, não, tem que dar uma investigada aí, né? Tem que mandar. Não, e assim, os especialistas em Diório também, né? Já impressionante, né? A quantidade de especialistas em Diório que a gente tem no futebol paranaense. Gente, Ah, mas ninguém viu esse cara jogar, pô. E outra, o Mastriani tá em queda de rendimento, hein? Fez 5 gols no primeiro jogo, depois não manteve mais a média, e no Atlético só fez um e passou em branco. Já Vai, tá com vai, que vai, cair. vai. Vai. Quando eu credenciar você pro jogo do Atlético, eu faço isso de Você volta. faz Não essa se lembra? pergunta para ele. Aí ele vai fazer 3 gols para. Ele vai apontar para mim assim, ó lá. Isso é para você, Ricardo. Mas, bem, gente, a gente não tá. O tema não é esse. Eu falei no programa passado, eu comecei essa frase e agora que eu vou conseguir completar. Mas até o Bala não estava, então ele merece ouvir. Eu não falei no final do programa passado sobre uma ideia, que a gente vai falar sobre ela hoje, sobre os grandes jogos da história do futebol paranaense. Aí, o que eu criei de contexto para a gente evitar? A gente sabe que entre os maiores jogos da história do futebol paranaense estão Coritiba e Bangu de 85,
né? Coritiba e Bahia, Torneio do Povo 73, Atlético e Cruzeiro Seletivo 99, Atlético e São Caetano Brasileirão, Londrina e CSA Taça de Prata de 80, Londrina e Galo Primeira Liga, Atlético e Júnior Barranquilla 2018, Atlético e Inter 19, Paraná e Vitória 92, Atlético e Bragantino 2020. Óbvio que esses são os maiores jogos da história do futebol paraense, que são as maiores conquistas do nosso futebol. Mas eu queria lembrar de outros. E aí, felizmente ou infelizmente, Bório, tem que entrar também alguns jogos em que os times foram derrotados, mas eles foram grandes momentos, grandes jogos que aconteceram no futebol paranaense. E até porque senão você fica restrito apenas às finais, né? Sim. Como grandes jogos, né? Não, e tem muito jogo paranaense espetacular, né? Nossa, eu já lembrei um aqui já de cara de Paraná e Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Ah, mas bem lembrado, hein? Bem lembrado. Esse foi um grande jogo mesmo, né? Esse foi um grande jogo, a vitória no Couto Pereira de virada, né? Foi uma loucura esse jogo. Eu sempre brinco que esse é um dos jogos mais bizarros da minha carreira, porque eu trabalhei na transmissão da Globo desse jogo, e o jogo foi no Couto Pereira. Só que eu tive que sair de Curitiba e ir a Belo Horizonte para fazer parte da transmissão, que foi em Belo Horizonte. Então, foi a viagem mais longa que eu fiz para o Couto Pereira. Eu saí de Curitiba, fui para BH para fazer um jogo no Couto Pereira. Foi de avião para o Couto Pereira? Mas eu acho que o Ricardo estava cobrindo esse jogo, Ricardo, e foi aquele jogo histórico do Biteco, do Renatinho, né? Se não me engano, o Biteco marcou o primeiro gol dele depois da morte do irmão, né? Foi naquele jogo. Isso. Ele marcou 2 gols naquele jogo. Então, assim, teve toda essa carga emocional em cima, até o Couto Pereira, que foi um palco de homenagem à Chapecoense em 2016, porque a final da Sul-Americana seria ali. Então, assim, criou-se uma atmosfera juntando vários pontos, mas, claro, a gente tem considerando só o jogo em si, foi talvez ali o jogo que o Paraná mostrou que tinha força para na Série B conquistar o acesso, quando o time parece que tinha engrenado ali. É um jogo de recuperação, né, Bala? Recuperação emocional do Paraná Clube, né? O torcedor já estava aquele tempo muito, muito doído, né? Não, e toda essa carga emocional que teve do Biteco também juntou com tudo isso, né? E foi um dia, né? Ganhar do Atlético Mineiro, que já estava no começo dessa coisa de ser um dos 3 maiores clubes do Brasil, que todo mundo fala hoje em dia, que tem 3 maiores elencos. Era ali o comecinho dessa fase, né? Mas já era um time que estava muito consolidado, né? E o Paraná estava num... Foi isso mesmo, assim, né? Foi isso que o Ricardo comentou, assim, né? Foi a certeza de que o time tinha condição de fazer uma temporada boa, né? Que veio a fazer mesmo, né? E Acho que foi. você fez a capa dessa tribuna da vitória, né, Bora? Sim, foi um jogo histórico, né? Que Não. é bem aquela coisa que o Bala falou, o Atlético Mineiro já estava despontando como um dos 3 maiores do Brasil nessa época, né? E o Paraná, time de Série B, era dado como uma derrota garantida, né? Pois é, né? E depois, em Belo Horizonte, o Paraná teve problema com o Léo no gol, encarou o Galo até o final do jogo, mesmo perdendo a partida. Foi 2-0, se eu não me engano, o jogo. Mas, tipo, foi ali, foi ali. O Paraná foi muito bem ali, foi muito elogiado o Paraná, e como você disse, né? Foi foi o momento em que talvez aquele time passou a acreditar que era possível subir para a primeira divisão. E aí, quando eu vou para a primeira divisão, eu acho que o Bório vai lembrar mais desse jogo. Para mim, foi um dos jogos que eu vi em estádio, porque eu tive a alegria de ter um pai que me levava em todos os estádios, sabe? Então, eu assistia jogos na Vila Capanema, no Couto Pereira, na Velha Baixada, vi jogo em Cascavel. E esse jogo aqui, Paraná 2, Palmeiras 4, Campeonato Brasileiro de 94, no Couto Pereira, com 36 mil pessoas.
O Palmeiras, que era o Palmeiras, com o Evair, com o Edmundo, com o Zinho, com o Rivaldo, com o César Sampaio, com o Antônio Carlos, com o Kleber, e o Paraná encarou esse jogo no gás com o Palmeiras, e assim, é porque o Palmeiras era muito, mas muito melhor. Mas o Paraná e aquele time, Bala, era com Regis, com Marcão, com Ageu, com o Ney Santos, com o João Antônio, com Adoilson, com Carlos Alberto Dias, com Claudinho. Era um grande Paraná Clube. Esse jogo eu realmente não me lembro, assim, não me recordo, mas você fez ativar uma outra memória aqui também, afetiva, inclusive. Eu também fui com meu pai vivia me levando em jogos de outros clubes, assim, meu pai era londrinense, torcia pro Londrina, né, pro Palmeiras e pro Fluminense, era um combo, assim, então. Eclético. Eu fui ver um Paraná e Palmeiras também, só que na Copa do Brasil de 96, aquele Palmeiras dos 100 gols lá do Campeonato Ah, Paulista, lá, sim. aquela máquina de futebol, assim. Então, foi um dos jogos mais legais que eu vi. Acho que foi 3-1 pro Palmeiras no Couto também. Então, tipo, são dois jogos, né, em intervalo de pouco tempo, que mostra tudo isso, né? Já era o outro Palmeiras aí, de Djalminha, Luizão, um negócio absurdo, assim, tal. E o Paraná também encarou não de igual para igual, porque é impossível encarar de igual para igual, mas competiu, né? Foi bem legal esse jogo, assim, tal. Ó, Esse e outro que esse você falou, não me lembro, assim, também. Agora, você lembrou desse jogo? Vejam só os times, né? O Palmeiras, Veloso, Cafu, Sandro, Cláudio. Lembra o Cláudio, que era aquele zagueiro altão, bora? Aquele, Aham. né? E o Júnior, Galeano, Amaral, Rivaldo, Djalminha, Miller e Luizão. Vai tomar Cara, que banho, né? absurdo, que absurdo isso aí, cara. E acho que esse jogo foi o Maurílio, acho que estava no Paraná, jogou bem, sim, também. Aham. Putz, Foi não, bem legal. Elivelton entrou ainda no Palmeiras. O Paraná, cara, o time do Paraná era bom pra cacete, ó. Regis, Gil Baiano, Marcão, Ageu e Soares. Não lembro do Soares, Bório, não lembro desse lateral. Também Olha o não. meio, olha o meio. Elcio, Paulo Miranda, Ricardinho, Tcheco e João Santos. Ó, E o Saulo na frente. O Saulo que fez o gol do Paraná Clube uma quarta-feira à noite, né? Porque era o tempo em que os jogos eram quarta-feira. Esse jogo aqui é do SBT, eu imagino. Foi do SBT. Vitória do Palmeiras sobre o Paraná. Para não dizer que não falamos de vitórias, Ricardo, tem talvez a maior injustiça da história do Paraná, que é aquele jogo com o Vasco João Avelange. pela Copa João Avelange de 2000, né? Estava no estádio também. Esse Eu foi também muito legal. estava. Esse até foi capítulo de outro programa nosso, daquele IC, né? É Se o Paraná tivesse verdade. passado pelo verdade. Vasco, o que aconteceria? Porque teve a sua importância. E era um time do. Você está falando desse time do Palmeiras aí? Eu não sei se aquele time do Vasco não era superior a esse do Palmeiras, e o Paraná jogou ali. Na verdade, o Paraná contra o Vasco, durante muito tempo, ele jogava, batia de frente. Um ano antes, lá em São Januário, teve aquele 1-1 que o Eurico Miranda Invadindo. entrou em campo e paralisou o jogo, porque o Vasco daqui a pouco não tinha jogador em campo. Os caras estavam É, descendo o sarrafo no Paraná e já era um Vasco embrionário daquele de 2000. Então, assim, o Paraná, ele tem esses jogos contra esses maiores aí, que aquele jogo eu acho que se não fosse a arbitragem, o Paraná tinha eliminado aquele que seria o campeão brasileiro de 2000. É bom lembrar que a arbitragem, né, Bala, já influenciou na ida, Na ida, no jogo na de ida. ida lá em São Januário, né? Porque a ida foi 3-1 para o Vasco, mas tem um pênalti marcado lá que o Carlos Simon deu, que o Romário converteu, é claro, e, né? Né? É, é, é. Pênalti com muito entre aspas, né? Muitas aspas ali. E assim, o cara, né? Tipo, só ver quem é o personagem. Simon, né? Tipo, Sim, é um cara que dá aquela coxambrada ali, né? Sempre apita a favor sempre apitava a favor do grande, né? Não era novidade, assim, então. Né? Aliás, isso quase todos os árbitros brasileiros Pô, fazem. você tinha num evento desse Simon, Romário e Eurico Miranda? Pô, não tinha como dar erro, né, cara? Agora, Um eu me ano antes lembro do desse Eurico jogo. tinha, se um ano antes o é, Eurico tinha invadido, imagina a pressão no cara. O cara chega assim, pô, qualquer jogador cair na área, eu vou dar pênalti, senão o Eurico vem atrás de mim aqui também, né? Esse jogo, para mim, marca o fim de uma era, que é o fim da era em que havia uma conexão entre todos os torcedores do estado.
porque não tinha só Paranissa no Couto Pereira aquela tarde de sábado. Eu fui como o Bala, imagino, eu fui dar trabalho. Eu Não, já esse eu estava trabalhando, já eu fui passei. fazer, eu fiz matéria sobre aquele jogo para a Tribuna e para o Estado do Paraná. Tinha começado a trabalhar aquele ano, inclusive, no jornal. O frisson que tomou conta do Couto Pereira depois do gol do Reinaldo é um negócio que me marca até hoje, porque era aquela coisa de, pô, o Paraná vai chegar, e assim, o Atlético já tinha chegado em semifinal, o Coritiba já tinha sido campeão brasileiro, ainda havia, digamos assim, eram tempos um pouco mais ingênuos do futebol. Depois disso, eu acho que ficou mais ódio e menos paixão, né, pelo futebol. E hoje, imagina se alguém, assim, o Paraná nem joga, a torcida do Coritiba e do Atlético sacaneia o Paraná. Então, assim, Nesse jogo, Cris, inclusive eu fui com dois amigos atleticanos, aí, o ó, meu primo que é corintiano, e a gente ainda levou uma amiga nossa que nunca tinha ido no estádio, não torce para ninguém. Ela ficou até assustada, porque teve aqueles elogios vindo da torcida para ela, na hora que a gente passou na frente da que barbaridade. organizada, e tal, e ela começou até a chorar, assim, tal, mas foi... Coitado. Não, calma, é normal, assim, fica tranquilo, assim, é só falação, fica de boa aí, que hoje é festa aqui, né? Então, mas bem isso mesmo, foi um congraçamento da torcida, né? É um pouco lá o que aconteceu com o Bangu lá contra o Coxa em 85, Em né? 85, é. 85, é Mas o verdade. Bangu Assim, era um pequeno, né? O Bangu era um pequeno, o Paraná não era um pequeno, né? Tinha rivalidade com os outros clubes e o Coxa, o Atlético, tinha muito torcedor lá apoiando o Paraná, porque era, não, o era um time que Atlético, ia jogar, tinha tudo isso também, né? Atlético e Curitiba tinham retomado a hegemonia nos anos anteriores, né? O Paraná tinha sido penta em 97, daí o Atlético é campeão em 98, o Curitiba é campeão em 99, o Atlético é 99. campeão em 2000, né? Então havia aquela mudança. Aí falando em Curitiba e em Couto Pereira, eu acho que aí de novo, eu já vou dar a chance do Ricardo falar um jogo, porque a gente está sempre indo muito atrás, né? Mas eu acho que também é um jogo que o Bório lembra, que é um jogo no Couto Pereira, um Curitiba 2, Flamengo 2 em 88, e naquele tempo a Copa União ia para os pênaltis. E o Uhum. Rafael pegou pênalti, o caramba, o Zico fez gol. Eu acho que o Zico errou pênalti naquele jogo, mas foi um jogo daqueles eletrizantes no Couto Pereira, e quarta-feira à noite foi um jogão aquele. Até vou tentar achar as escalações aqui, gente, que eu acho que o pessoal dos helênicos me ajuda nisso. Mas você lembra desse jogo, Bora? Lembro sim. E é aquela coisa, né? Flamengo jogando em Curitiba já era uma coisa rara, né? Então, só de ter o Flamengo jogando aqui em Curitiba já seria motivo para o jogo ser diferente, ser especial, né? E o Curitiba não se intimidou, pelo contrário, né? Fez um baita de uma partida aquele jogo. E o Rafael mesmo, camarota, pô, impressionante, né? Olha só, o time do Curitiba naquele jogo, Couto Pereira com 45 mil pessoas, Rafael, Ditinho, Vica, Everaldo e Dionísio, Roberson Foguinho, Dorival Júnior, Osvaldo e Tostão, o paraguaio Sanabria e o japonês Kazu. Esse era o time do Olha Curitiba aí. naquele jogo. Time, hein? Esse meio-campo aí é de respeito, hein? Nossa Senhora. Ah, Né? respeito, né? Tinha até o técnico da seleção brasileira, É. pô. Aliás, era um excelente jogador, né? É. Era um legítimo herdeiro do tio dele, né? Né? Exatamente. Quando chegou ao Curitiba, ainda vindo da Ferroviária, o Dorival ainda era só o sobrinho do Só Dudu, mas Júnior. ele E era mas só ele Júnior, né? Era só- mas ele teve uma grande carreira, com certeza, como jogador. Óbvio que a carreira como técnico ela é bem superior, né? Afinal, ele é o técnico da seleção. Mas, Ricardo, puxa aí um para a gente, porque daí certamente o que você lembra, a gente lembra também. Não, assim, quando eu comecei a pensar nos jogos, me vieram dois momentos, assim, sem pensar em jogo que valesse título ou algo, né, o próximo disso. Eu lembrei de 2003, quando os três golearam o Flamengo aqui,
que foi o Pô, bem 5-0 para lembrado, o hein? Coritiba, Bem 6-2 para o Paraná e o 4-1 para o Atlético em cima do Flamengo. Assim, tudo no mesmo ano, no mesmo Brasileirão, que era o primeiro ano dos pontos corridos. Eu acho que esse foi bem marcante por ser o Flamengo e tudo mais, e aquela história dos três terem passado por cima. Mas acho que o jogo mais emblemático, fora título, que eu presenciei ao vivo, foi aquele 6-0 do Coritiba em cima do Palmeiras na Copa do Brasil. Ah, muito bem Acho que lembrado, hein? aquele ali foi um negócio assim absurdo que impactou muito. Até pelo pré do Felipão falar antes do jogo, e o Curitiba era um rolo compressor naquele ano, das 24 vitórias seguidas. Acho que naquele jogo foi a 20ª, não sei se foi aquele jogo que completou as 24 ou foi um jogo antes. Foi um Não, jogo antes de completou em completar. Caxias, completou antes Não, lá em Caxias. Ou não, empatou em Caxias. não, ele ganhou em Caxias, mas era uma outra marca. Porque Ah, era daí 21, né? alguma coisa assim, porque daí teve o jogo contra o Palmeiras, que foi 6-0. Aí a primeira derrota foi o jogo de volta, 2-0, porque o Coxa foi se arrastando. Mas tinha todo aqui, porque eu lembro que estava em sala de imprensa de Ricardo, outros jogos. antes da gente Pode falar. entrar nesse assunto, só deixa eu citar esses de 2003. Sim. 10 de agosto de 2003, Curitiba 5, Flamengo 0, né? O Flamengo com o Júlio César, com o Edilson, com o Fernando Diniz, sabe? Só uma rapaziada aqui. Então, 5-0 para o Curitiba no Couto Pereira. Aí, na sequência, segundo turno do campeonato, Pinheirão, Flamengo 2, ou melhor, Paraná 6, Flamengo 2, né? E na rodada do dia. Eu fiz totalmente ao contrário. O Curitiba, que foi no segundo turno, o Atlético e o Paraná, que foram no primeiro. Então, o primeiro jogo foi Atlético 4, Flamengo 1, o segundo, Paraná 6, Flamengo 2, o terceiro, Curitiba 5, Flamengo 0. Isso realmente é um negócio ultra marcante mesmo. Agora, podem voltar, meninos. Voltamos ao assunto 2011. Eu Não, estava eu tava na transmissão da 98 nesse dia. só para completar, porque eu lembro que assim, chegou um momento daquele Curitiba que a dúvida não era nem se ele ia ganhar o jogo, era de quanto ele ia ganhar o jogo e quanto tempo ele ia demorar para marcar um gol. Eu lembro que até um pouco antes disso teve um Paraná e Botafogo na Copa do Brasil, que eu estava na Vila Capanema trabalhando, e tinha quase no mesmo horário Curitiba e Atlético Goianiense no Couto também pela Copa do Brasil. Acho que tinha 10 minutos, já estava 2-0 para o Coxa. Foi uma fase antes de enfrentar o Palmeiras. Então, a gente sabia do potencial do Curitiba e o Felipão, né, desmereceu. Campeonato Paranaense e o Caramba 4 veio aqui e o Curitiba, assim, se impôs de uma tal maneira que eu acho que eu não lembro de uma atuação do Curitiba tão tranquila e tão fácil de jogar como aquela lá. É talvez um dos maiores jogos da história do Curitiba mesmo, né? E é engraçado que a gente vai tomando e vai vendo que naturalmente é, é, vai acontecer isso raras vezes. A gente vai ter a maioria desses jogos no Couto Pereira, assim como, naturalmente, se a gente não está falando em jogo de título, temos que falar, né, Bala, de 83, maior público da história do Couto Pereira, Atlético 2, Flamengo 0. Uma das nossas lendas do futebol paranaense citadas no programa retrasado era o técnico do Atlético, Hélio Alves. Esse é um jogo que vai ficar para a história e, assim, quando o jogo começa a ter várias teorias da conspiração, é porque esse jogo é marcante para todo mundo. Para mim é um jogo marcante também, porque é o primeiro ano que eu morei aqui em Curitiba, quando eu me mudei de Londrina para cá, e eu, né, como comecei a ver futebol um pouquinho antes disso, né, no final dos anos 80, 70, começo dos anos 80, eu virei flamenguista, né, por causa do Zico e companhia, assim, tá? Ainda mais lá em Londrina, que tinha só o Tubarão para torcer, assim, tal. Então eu lembro que nesse dia eu tava com uma camisa do Flamengo e todo mundo passava e falava, vai Atlético, porque era muito parecida na época. Eu ficava louco da vida, eu tinha 7 anos, assim, 7, 8. Então, e eu tava louco da vida que ficavam me chamando e criticando, assim, tal, né? Na época, porque eu tava com a camisa do Flamengo e não do Atlético, né? Mas o jogo em si, depois, né, lógico, mais tarde, acompanhei, lógico, no dia, assim, tal, mas mais tarde você vai vendo, vai entendendo a importância histórica daquele jogo, tudo que aconteceu, e essas teorias todas da conspiração, de que foi vender o jogo, e que não sei o quê, e que o juiz fez isso, e que estava tudo certo, essas coisas aí que tem no futebol, né?
Então ele foi ganhando muita importância, né? É, Depois eu conheci mais ainda a importância daquele jogo, né? E, e o o, Atlético quase eliminou aquele timaço do Flamengo, né? é, Era o fim daquele timaço do Flamengo, né? Era o último ano, né? Da base mantida ali, mas, né? Tipo, se não fosse lá no Rio também teve umas coisas ali que o Atlético podia ter saído melhor, né? Mas se não fosse 3-0 no Rio, que foi muito pesado, acho, para o Atlético, pelo que o Atlético jogou, acho que o Atlético passaria pelo Flamengo, né? é que lá o Zico teve uma atuação de Zico, né? No jogo de Zico, ida. O- exatamente. Teve uma atuação de Zico naquele jogo. Mas assim, E pegou um Flamengo que era o sinônimo de Flamengo, né? não, e o Pô, Flamengo foi o time da década de 80, né, gente? Isso aí, Né? foi Ele, o dono do futebol brasileiro. foi campeão metendo 3-0 no Santos, né? Que final que rola 3-0, né? Que rolava, era não, muito não, difícil, e né, assim, final. foi mais atropelo do que o jogo do Atlético. O Ah, Flamengo e sim. Santos, o 3-0 é um atropelo do Flamengo, é um negócio que dá dó do Santos, tanto que Tá. termina com o Serginho querendo bater em fotógrafo, né? Verdade. É, o Ricardo, eu vou acabar, é uma droga, né? Mas eu vou acabar puxando aqui mais alguns jogos antigos. Então, puxa você um jogo mais recente aí pra gente. Não, Não, eu pensei em dois, pensando em Libertadores. 2007, o Paraná contra o Cobreloa. Aí eu não sei se o grande jogo jogo. lá no Chile, que foi o primeiro jogo do Paraná na história numa Libertadores, ou o jogo aqui na Vila Capanema que sacramentou aí da fase de grupos. Eu Não, acho eu que acho que lá, né? é emblemático pensar que o Paraná estreou e contra um time que, tudo bem, Cobreloa hoje não é mais nada, mas duas décadas anteriores tinha sido finalista da Libertadores contra o Flamengo. Então tinha Não, sua e contra o Penharol no ano seguinte, ele foi verdade, verdade. duas vezes seguidas. Então assim, ele tinha sua história na Libertadores e o Paraná foi tranquilo até para a fase de grupos. Então acho que esse de 2007 é importante. E acho que o jogo mais recente e importante é aquele Atlético 3, Boca Atlético e Juniors Boca. 0 na Arena. Que aquilo também, o Marco Ruben entrou para a história do Atlético por causa daquele jogo. Não, assim, quando a gente fala em frenesi também, cara, aquele Atlético e Boca foi uma loucura. Aquele Foi. Atlético e Boca foi um negócio absurdo. Que festa, que jogo. É aquele jogo, né? A gente citou Curitiba e Palmeiras, o Atlético e Boca é o mesmo tipo de jogo. É aquele jogo que o torcedor sai sorrindo, né? Porque assim, aí é um jogo, o torcedor está tão feliz que não tem nem briga na saída do estádio. Sabe? Porque tá todo mundo num êxtase, numa euforia. É claro que a final foi maior, mas você entendeu lá no início do programa o nosso contexto. Cara, foi demais aquele jogo, demais. Assim, o Marco Ruben, pela mãe do guarda, né? O cara E ele deitou e rolou, né? e o terceiro gol ele já tava, né, com aquele corte, né? Já. Sim. Aham. Fita isolante na cara, né? Fita isolante. Silver tape, né? Meteu um silver tape ali. E Mas eu lembrei de mais um jogo nesse grau aí de êxtase e recente, Paraná e Inter na Arena da opa, Baixada. toda a vida. Eu e o Ricardo cobrimos, estávamos juntos, né? Eu, o Ricardo Sim. e o Luiz Ferraz cobrimos juntos o jogo Que na, para tribuna, e era uma loucura. E assim, digamos assim, que foi um revival daquela situação, porque a gente via muita gente torcendo para o Paraná, mas assim, na louca. A gente sabe que muitos sócios do Atlético foram ao jogo, né? Mas eles também se envolveram no embalo da torcida e nossa, foi uma loucura aquele gol do Iago Maidana, né? Foi. e foi o Foi. jogo de recorde de público da Arena até a final da Sul-Americana, ou seja, pouco mais de É, um ano o Paraná deteve o recorde do público da Arena. Tamanha É, importância daquele jogo. é, o, o, eu acho que nisso também, nesse tipo de jogo, né, gente, aquele Londrina e Vasco de 77 lá em Vasco, né? lá em Vasco. Aquele jogo também é histórico, né? Histórico. Porque caramba, foi até, eu não sei se não é até hoje, não é até hoje o recorde de público de São Eu Januário. acho, eu acho que é. Eu acho que até hoje é o recorde de público de São Januário, Londrina e Vasco.
Deixa eu ver, o maior público em São Januário. Nós estamos falando aqui do passado, ó, os maiores públicos da história de São Januário. Maior público, 40.279 torcedores, dia 19 de fevereiro de 78, Vasco 0, Londrina 2, gols de Garcia e Brandão. Cara, esse é um jogo muito, mas muito importante na história do futebol paranaense. É bom lembrar que o Londrina é o primeiro nosso time paranaense a chegar à semifinal de campeonato brasileiro. Né? O Bala era muito. O Bala não tinha nem nascido ainda, né, Bala? Tinha 2 anos, não, 78, comecinho de 78, tinha 2 anos. Não dá. Você não tem memória nenhuma do jogo, né? Não tem, não. Nenhuma Mas, mesmo. Né? mas esse é aquele jogo que se foi procurar no YouTube, né? Ah, sim, esse daí sim. Até conversar com o Garcia, né? Que bom, muitas vezes tive a oportunidade de conversar com o Garcia, que além de tudo, é uma pessoa adorável, assim, também, né? Um cara Sim, é muito, espetacular. legal, né? Espetacular, Garcia. E ele já me contou a história desse jogo um pouco, assim, também. Tipo, nossa, é de arrepiar, assim, tá, né? Que fazia, né? E era uma época que a cidade de Londrina, apesar de eu não ter lembrança disso daí, eu tenho lembrança um pouco depois, assim, final dos anos 70, comecinho dos anos 80, principalmente, que eu morava 500 metros do Estádio do Café. Olha aí, ó. Eu tinha muito contato com a torcida, simplesmente quando tinha os jogos maiores, né? Que daí as únicas vezes que minha rua tinha movimento, que na rua era vazia, em casa só, e o resto era só terreno baldio. Ou como dizem em Londres, era data, né? Um monte de data, né? E assim, tipo, quando tinha jogo grande, enchia lá, assim, tal, né? E era uma época que a cidade abraçava o time mesmo, né? Depois foi perdendo muito isso, infelizmente, né? Mas na época o Londrina era assim, era o orgulho da cidade mesmo. Né? E acho que muito Agora, esse jogo aí essa campanha histórica de 77 tem muito a ver só, com isso e a só um taça de prata exercício também, para a galera se né? imaginar o que seria hoje São Januário com mais de 40.000 torcedores, cara. Mas tem com São Caetano aí, Christian? Não, pior que não. Pior que não. Não? Segundo o maior público, eu até apaguei a página aqui, porque eu estava já puxando um outro jogo que eu queria citar, que daí acho que nenhum. Quer dizer, que eu acho não, nenhum de nós viu. Antes que o Dudu entre no programa e fale que o Boris viu. Mas maiores públicos de São Januário. Vasco e São Caetano, há uma estimativa, porque nunca foi divulgado aquele público, uma estimativa de 35.000 torcedores. Você vê, imagina, Ó, 5.000 pessoas a mais que aquilo e deu toda aquela confusão, caiu o alambrado, tudo. Imagina botar mais 5.000 pessoas naquele caldeirão que Eu acho que tava. seria proporcional a ter tipo umas 30.000 pessoas na Vila Capanema hoje. Acho que É. sim. Por aí. por Não, aí. gente, gente, nós estamos falando Ou, de é- ou, é- ou, 77, é, né? Onde ainda, pô, se você falar em time do interior, o Guarani tinha ganho o campeonato ainda, né? Então, quando você fala os dois primeiros times do interior do Brasil, e olha que um time ainda era de capital de estado, foram Londrina e Operário de Campo Grande. Mas de interior mesmo era o Londrina. Então é uma É. marca muito pesada essa. E outra marca aqui, que eu acho super, para mim é super histórico esse jogo, que é o dia que o Maringá ganhou da União Soviética. Ó, Sabe? pau nos comunistas. É, 13 de fevereiro de 66, Maringá 3, União Soviética 2. União Opa, Soviética com Yashin e Companhia Limitada, Metreveli, Vorone, essa turma toda. Isso se fala, né, Bala? Isso é assunto em Maringá até hoje, né? E a União Soviética, nessa época que ela ganhou a Euro, né? É perto disso, né? Acho que é É por aí, 64. acho que ela ganhou 64, né? Eu acho que sim, era, né? Tipo, era a União Soviética. Lembro que quando o Brasil ia jogar com a União Soviética, tinha que ter cuidado, porque era o futebol científico, que era todas essas coisas, né? E tinha o iate, né? O negócio era uma coisa assim, né? Ainda pensar no mundo na Guerra Fria, tudo, né? Tipo, era um negócio, não foi pouca coisa, não, né? Então, tipo, Né? é muito histórico mesmo, né? O Então, cara, jogo mas teve. se os e que caras, aleatório, né?
estavam brincando, vieram em excursão, era amistoso para eles não valia nada, não interessa, né? Tipo, os caras podem falar, meu, quem marcou gol nesse jogo, fala, cara, eu fiz gol no Yashin, cara. Tipo, não é, Porra. né? Quem que pode falar isso no futebol brasileiro, né, cara? Não. Olha só, ó, a seleção, ela estava aqui, ó. Yashin, Malafeev, Shesterniev, que foi um grande zagueiro, Afonin Getmanov, Voronin, Corone, Sabo Metreveli, que era, segundo a imprensa da época, o Garrincha da Rússia, Ivanov, Banishevski e Meshki. Era o time que era a base da seleção que chegou à Não semifinal foi. em 66? Eu acho que foi, né? 66 é Não. Portugal, é, Inglaterra, Alemanha Inglaterra, Alemanha e acho que era a União E Soviética, União hein? Soviética, União Soviética. Era isso aí. Então, porra, vamos lá, né, gente? Não. Pô. Não era uma seleção mequetrefe, né, que veio para disputar o amistoso, né? Pois é, não, foi uma marca mesmo. Foi a seleção soviética ganhou a Euro de 60, 60. tá? Só Ó, para a gente acertar aqui. Ricardo, puxa para a realidade de volta. Vamos voltar Victor, aos tempos mais vindos. E a União Soviética foi quarta colocada mesmo na Copa de 66. Então tá tudo confirmado. eu não sei se esse jogo entra como um jogo emblemático, não pelo resultado, mas eu lembro daquele Curitiba 2-1 no São Paulo pelo Brasileiro de 98, que tinha 50 mil pessoas no Couto Pereira e 150 mil fora do estádio. Eu não lembro, acho que a promoção que era Dia das Crianças e mulher e criança Mulheres e não crianças de pagava. graça. Então, assim, eu acho que, porque aquele ano do Curitiba eu acho que foi muito especial. Embora não tenha conquistado nenhum título, a campanha do Brasileiro de 98 do Curitiba acho que é um negócio marcante. E aquele jogo acho que mostrou o relacionamento. Porque eu fiquei pensando, o que que eu poderia pensar em 98? O jogo contra o São Paulo ou os jogos contra a Portuguesa que custou eliminação? Porque o Curitiba jogou bem contra a Portuguesa e por bobeiras foi eliminado. Mas aquele jogo contra o São Paulo, acho que assim, você trair tanto torcedor, eu não sei qual foi a última vez que tinha tanta gente no estádio aqui em Curitiba, com muita gente para fora. Sem ser final, né? É, então por isso que eu acho que aquele jogo é É, marcante. Eu tenho um outro o, coxa de São Paulo também, que também não tem importância do resultado para a competição, essas coisas, mas foi talvez o jogo mais legal que eu vi no estádio. Assim, tá? Foi Coritiba 3, São Paulo 2 na Copa União de 87. Na Copa União legítima, assim, tá? A primeira Copa a União original. original. Até acho que eu já citei aqui em algum outro programa que a gente gravou, porque era um time lá dos menudos, do São Paulo, a torcida pegou o pé no sim. Miller, porque o Miller usava brinco, e por aí afora, assim, cara. Outro Miller tempo desse. namorava chacrete e tudo. Foi assim, esse jogo foi, tipo, eu era moleque, tinha 11 anos, assim, 11, 12 anos, mas foi sensacional, assim, o O gasto. Ricardo, Então, e o Rojas foi expulso, meu, tipo, tinha muita coisa, cara. O Rojas foi expulso, entrou o Gilmar, daí tiraram lá acho que foi o Miller mesmo que saiu para entrar o Gilmar, tipo, e tinha Bernardo, tinha Zé Teodoro, né? Aquele timaço de São Paulo que era Pita. campeão brasileiro, né? Do ano anterior. Era um timaço. O Ricardo, foi em 98 que o Curitiba venceu o Santos, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Foi com o gol do Reginaldo Araújo. É possível. Eu não lembro dessa passagem, mas é possível. Porque esse jogo, para mim, é marcante pela redenção do Reginaldo Araújo, que a gente já falou em alguns momentos aqui de tudo que ele passou. Só que eu lembrei de outro jogo em cima de redenção, mas é uma redenção, não é exatamente redenção, porque ele não estava precisando ser redimido. Mas é o Atlético 3-0 no Flamengo do Eu Sou o Lucas, né? Hum, Ah, Ah, eu sou esse o aí. Lucas. Pô, isso aí foi sensacional. Meu É. Deus do céu. E eu O, lembrei de outro jogo de 98, hein? Paraná e Flamengo, última rodada do Brasileiro. O Paraná escapou do rebaixamento graças ao gol de Oséias contra o América Mineiro. esse jogo é o contrário da tese, né? Não pode ser final, mas pode ser a fuga do rebaixamento, né? É, o Flamengo aparece muito nesse papo aqui, hein? O Flamengo aparece Flamengo, bastante. Aparece. Flamengo e Palmeiras. é. Flamengo e Palmeiras, é. Não é à toa que são os times aí que estão dominando Cris, o acho que tem um futebol. outro jogo que até vai ser revivido agora, Cianorte e Corinthians na Copa do Brasil, que é a Ah, é vitória do Oh! Cianorte verdade, no Corinthians, verdade. tipo,
Boa lembrança, hein? Projetou o Caio Júnior, inclusive, como É, treinador, assim, tal, e foi, né, tipo... E depois teve toda a história da conspiração lá, que venderam o resultado, que o goleiro tinha sim. vendido na volta, que foi, né, mas era, assim, O uma Adir, né? Adir, coitado de... né, Mas nem se... você sabe de alguns detalhes desse jogo lá? Mas, Primeiro, esse jogo de Maringá foi espetacular. Mas lá em São Paulo, quem conviveu muito mais com o Caio Júnior, o Marcelo Ortiz, por exemplo, é um deles, ele conta assim que o Cianorte, ele, ele começou a perder o jogo chegando em São Paulo. Porque daí foi político, foi candidato, foi a mulher do candidato, tipo, foi o Excursão. bonde. Foi o Expresso Aí, da Alegria. aí reservaram o ônibus. Puta, levaram trambique na empresa de ônibus. Os jogadores foram de táxi para o Pacaembu. Né? Daí até o Marcelo, quando me contou essa história recentemente, inclusive, ele disse: olha, o Caio contava que o Cianorte já chegou perdendo de 1-0 lá. Né? E eu aí acho, gente, que Maringá e Flamengo também entra, né? Sim, acho que entra nessa Sim, mesma sim, proporção do Cianorte. mesma proporção, é. Ainda mais porque aquele Corinthians tinha Tevez, acho que o Mascherano nem sei se estava jogando na época, mas tinha Tevez, Roger, Carlos Alberto, mas era um Corinthians em formação. O Maringá pegou um Flamengo que era o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, já vinha o histórico de títulos, tudo bem que estava uma bagunça, tanto que daí na volta com outro técnico, com o Sampaoli, daí fez 8-2 no Maracanã brincando, mas assim, 2-0 para o Maringá contra o Flamengo multicampeão, pô, para os caras já é mais que um Não, título, né? foi 8-2 lá, foi 3-1 no Willie Davids, daí você fala, mas foi nove Não, a foi, cinco não, nove a foi dois, cinco no foi El, 2 a, foi? foi 2-0. 2 a Foi 0. 2-0 2-0? pro Maringá. Não, É, 3-1 foi o Não, Cianorte. mas daí, O Maringá foi 2 a é, 0. mas sabe, 8-4, não, é assim, é uma goleada, mas porra, para Flamengo e Maringá naquela época, né? Do 2 a 0 É, aqui, do 2 a 0 em Maringá foi pouco, porque podia ter sido uns 4, 5 fácil, assim. Aham. Porque, tipo, ali Perdeu muito gol, Maringá, Maringá. Maringá dominou de um jeito, assim, impressionante, assim, tá, né? Serginho perdeu o gol, que Foi... um gol foi do Matheus Bianchi, o outro eu não me lembro de quem foi, mas realmente foi um passeio, foi um passeio. E foi um jogo que eu assistindo em casa, o jogo, cara, eu vibrava, né? Porque, porra, é sensacional ver um negócio desses, né? Mas, gente, já E, vimos que temos. Oi, diga, Bório. e não, e só que lembrou do Cianorte e Corinthians, que vai se repetir, e tem grande chance de acontecer de novo isso, hein? O, o Cianorte atropelar o Corinthians, porque o Corinthians está numa draga sem tamanho, né? Você O sabe que Corinthians está Antônio Oliveira, correndo risco de rebaixamento no Paulista. Antônio Oliveira em clubes do interior versus clubes do interior do Paraná, histórico dele não é bom, né? Não é bom, né? Sorte dele que não foi o Cascavel, que daí senão ele tava ferrado, né? Porque Aí daí. tava. Bem, gente, tem muito jogo para lembrar. Esse programa vai ter várias edições. E olha que nem estamos falando, repito, não vale final, né? Mesmo assim, tem muita história boa para contar. Semana que vem tem mais de letra, gente. Valeu, um abraço! Valeu. Valeu, abraço. Valeu!